Quem tem razão? Vamos lá, porque a pergunta que se faz, obviamente, é que se com 37 ministros é um ministério eficiente, efetivo, é capaz de se administrar com tanta gente assim? E se não vai haver uma sobreposição, ou seja, um conflito de interesses entre os ministros? Deputado Bibo Nunes, eu começo com o senhor. Dá para governar com 37 ministérios? Olha, da maneira como o Lula, como a esquerda governa, dá. Com eles, governariam com 50 ministérios. Ministério para eles é cabide de emprego. Ministério para eles serve para preencher bocas e tetas. Veja, o que fazer com tanto ministério? É ministério demais. E veja, qual foi o critério para escolher os ministros? A maioria no toma lá da cá. E quando não tem o toma lá da cá, escolhe uma ministra por ser irmã de uma vereadora assassinada. Eu não vejo critério técnico, eu vejo puro fisiologismo. E sendo fisiologismo, troca de interesses, toma lá da cá, a esquerda governa até com 50 ministérios ou mais. Não existe seriedade, existe fisiologismo. Fontaine, deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Na sua opinião, 37 ministérios, porque eu fico me perguntando aqui, quando você desmembra vários ministérios como já existe hoje, você vai ter sobreposição e conflito de interesse. E claro que ministro quer verba. Uma vez eu ouvi de um ministro, inclusive na gestão de Dilma Rousseff, ele me disse assim, uma coisa é ser ministro, outra coisa é ter o partido representado na esplanada. O mais importante é você ter alguma coisa para entregar para o seu deputado, que ele vai vir aqui pedir alguma coisa, e não estou dizendo de nada ilegal, não. Ou seja, vai começar a faltar recurso e tudo mais. Deputado, na sua opinião, dá para governar com 37 ministros? Piotr, com certeza não, porque a tua pergunta é gerir. Você consegue gerir o país com 37. Você que tem uma empresa, você não tem 37 diretores, é absolutamente ingerenciável alguma coisa nesse sentido. E perdeu-se o foco. O foco era gerir o Brasil, não era ficar acomodando um monte de gente. Então, com certeza, não dá para fazer a gestão com essa configuração. E quando você vê o perfil dos ministérios, um monte de ministérios assim, de pastas duvidosas, assim, coisas que você fala, mas por que precisa de um ministério específico para a mulher, para o indígena? Por que isso aí não está dentro de um ministério mais amplo para tratar todos com igualdade, né? Sei lá, Ministério da Igualdade Humana, uma coisa nesse sentido. Por que tem que começar a fazer essa divisão toda? E, de novo, com ministros que questionável a sua formação. Será que entendem do que estão falando? E o que, de novo, nós temos que focar é quem vai gerir o Brasil, como é que o Brasil vai ser tocado. E não convém acomodar aqueles que têm que agradecer ou que têm que contemplar porque apoiaram durante a campanha. Isso tudo custa muito caro para o Brasil. Nós temos que ter responsabilidade. Isso aqui não é um parquinho de infância, alguma coisa que você simplesmente ignora, e aí as entregas vão ser muito ruins, porque no fundo o que a gente quer é ver as entregas para o povo brasileiro, para o Brasil que funcione bem. Falar um pouco mais de custo e eficiência, Márcio Salvato está conosco. Márcio, como é que faz com 37 ministérios? Porque eu, de novo, fico me perguntando na sobreposição de ministérios. E aí tem aquela coisa da vaidade política que vai ser pesada, da falta de verba para atender todos eles. E todos eles têm pressões locais, pressões particulares dos setores que eles estão representando. Como é que vai ser isso aí? Teremos ministérios apenas figurativos, ilustrativos ali, e meia dúzia que vai realmente funcionar? Eu acho que vai na direção que vocês estão falando, mas eu agregaria mais um fator aí, que é um fator político importante. Por exemplo, na questão econômica, o Ministério da Economia sendo dividido aí, planejamento e fazenda, e você coloca ali dois que podem ser presidenciáveis, né? Como é que gerir essa construção de prestígio que ambos vão querer? Então, além da disputa do ponto de vista de orçamento, também há uma disputa aí de prestígio, de aparecer mais. Isso é um grande problema. Deputado Bibo Nunes, vamos pegar essa questão política aí levantada pelo Márcio, que é bastante interessante. Algo que você tem de informação até o momento é que o Ministério do Planejamento, que foi concedido, digamos, na última hora para Simone Tebet, foi esvaziado.
Se eu olhar para o Ministério do Planejamento de José Serra, lá no governo Fernando Henrique, e Malan era o ministro da Fazenda, com o Ministério forte, ele perdeu a guerra para Malan, ou seja, em algum momento o presidente decide por alguém. Com o Ministério enfraquecido desse, o que Simone Tebet vai fazer no planejamento? Que tipo de coisa sai na economia com essa divisão? Olha, a Simone Tebet está demonstrando e recebendo a valorização que o governo Lula está dando a ela. Ela esperava muito mais, está recebendo muito menos. O Ministério do Planejamento totalmente esvaziado, mostrando que não tem a consideração por ela que ela imaginava. Eu diria, sendo bem objetivo, no linguajar popular, que ela está mais por baixo que barriga de cobra. Bem difícil a situação dela. Ela que ajudou bastante na eleição de Lula, acredito. Porque 1% dos votos virando, e com a votação que ela teve, no meu ponto de vista, ela deveria ser melhor reconhecida. Mas com esse ministério aí, ela não está sendo nada valorizada e não lhe permite sonhar com voos mais altos. Quer ver? Eu vou colocar um outro assunto aqui. Alexis, deixa eu só colocar esse outro ponto e depois quero ouvir também o Bibo, porque há uma discussão sobre os combustíveis. O governo Bolsonaro, aliás, diga-se de passagem, numa mini reforma tributária com participação do Congresso, resolveu o problema da inflação dos combustíveis que assolava o planeta inteiro. E o Brasil conseguiu sair na vanguarda da retomada econômica. Isso é uma questão meramente econômica, é um fato, não há discussão sobre isso. O governo Bolsonaro chegou a oferecer ao próximo governo 3 meses mais de isenção do PIS e COFINS, dos impostos federais sobre os combustíveis. Haddad disse que não queria. Ontem o presidente Lula criticou o Bolsonaro dizendo que, ó, tá vendo, deixou para mim porque aí vai aumentar o combustível e jogar no nosso colo. Aí foi, obviamente, desmentido pela própria equipe de Haddad. Se o presidente já está falando assim de economia e tem que ser desmentido pelo ministro da Fazenda dele, o futuro ministro da Fazenda, quem vai ser o ministro da Fazenda de verdade? Boa, Piotr. Vai ter que ser o Haddad, tá certo? Mas agora o Lula, ele, como tem característica como a Dilma, não perde uma oportunidade de meter o bedelho onde não tem que ser chamado, onde não tem que colocar o bedelho. Agora, novamente, ele jogou para a plateia, porque ele sabe que a não prorrogação tem impacto imediato no preço dos combustíveis no começo do ano, e isso já dá pressão de categorias, inclusive bolsonaristas, que são os caminhoneiros. E eles, com certeza, vão começar a chiar. Então, a vida não vai ser fácil já para o Lula no começo do ano que vem. E temos que lembrar que foi uma estratégia muito acertada essa de querer baixar os impostos sobre os combustíveis, porque conseguiu segurar, inclusive, uma onda inflacionária perigosíssima no Brasil. O Brasil foi pioneiro e teve muito sucesso nisso, inclusive segurando a própria cotação do dólar, que podia ser ainda mais inflacionária, com o aumento de taxa de juros e tal. Foi um trabalho brilhante do Roberto Campos Neto. Márcio, vamos lá então. Eu vou ter, tudo indica, um aumento no preço dos combustíveis já a partir do dia 1º de janeiro. Alguns postos provavelmente devem até se antecipar isso, o que também não faz sentido, mas enfim. Isso é claro, eu estou falando de aumento no preço do diesel e da gasolina, isso mexe com a inflação. Inflação é o grande problema de qualquer governo. Os R$600 que tanto se lutou para aprovar um mega fura-teto desse tamanho, de quase 200 bi, era para o nome dos R$600. Com inflação, nem os R$600 vão valer R$600 logo logo. Muito bem colocado, né? A inflação é um grande mal do sistema econômico, porque, na verdade, ele corrói o poder de compra das pessoas. Então, mesmo que você faça uma expansão de renda, o ganho real pode ser todo corroído por causa da inflação. E veja bem que a previsão para a inflação em 23 já está acima da meta. Então, e lembre-se também que a meta, ela vai cair para 23, né? O Conselho Monetário Nacional, há 2 anos antecedentes, já determinou que para 2023 a meta é menor. Então, o centro da meta vai cair para 3,25, o teto da meta para 4,75. Quer dizer, de 22, o teto da meta era 5, não cumprimos, e é muito improvável que vá se cumprir a meta inflacionária para 2023. Ou seja, vem aí, taxa de juros se mantendo mais elevada, e já vai começar o ano ruim, né? Um ano em que vai ser testada aí toda essa plateia que o novo presidente tem, todos esses votos que ele tem, toda essa aprovação,
porque iniciar um governo com a inflação decolando não é uma coisa boa. Deputado Bibo Nunes, eu não duvidaria do presidente Lula aí já empossado, no dia 2 anunciar uma isenção de impostos federais sobre os combustíveis para dizer que ele está tomando essa atitude. Mas vamos lá, como é que o Congresso vai reagir diante disso? Porque esse foi um modelo que deu certo. O Brasil conseguiu, aliás, o Alexis falava agora há pouco sobre esse assunto, né? Isso deu certo. Mexer justamente no que o Brasil foi modelo para o mundo no momento de crise internacional, tivemos inflação global, tivemos problemas de crescimento no mundo inteiro e o Brasil vai crescer 3%. Onde é que o Congresso entra nessa equação diante de todos esses ministérios e já, digamos, essa rusga ou mau entendimento do presidente em relação ao que a própria equipe dele econômica fez de pedido para o atual governo? Pois é, o próprio presidente não está se entendendo com o Haddad na economia. Fica difícil começar o governo desta maneira, mas nós zeramos os impostos não só no PIS/COFINS, como também no CID dos combustíveis, na gasolina. Foi um belo exemplo para o mundo e a arrecadação praticamente não caiu, apenas reduziu e as pessoas continuaram consumindo. Foi uma visão de governo, uma visão de melhor para o Brasil, mas o ranço da esquerda é esse. Essa esquerda, nessa legislatura, na Câmara Federal principalmente, era uma esquerda do contra tudo e a favor de nada, uma esquerda do quanto pior, melhor. Não estão preocupados com o melhor pelo país, sim destruir o seu opositor, mesmo que isso prejudique o Brasil. Esta é uma política que não pode dar certo e não dá certo em lugar algum do mundo. E já vai começar o governo de Lula desta maneira. Acredito que já alavancando com uma inflação maior do que recebeu. Isto é muito ruim e está dentro das previsões que estamos fazendo. Porque a esquerda, por onde passa, é isso que acontece. Infelizmente, que nós queremos o melhor para o Brasil, mas com essa filosofia esquerdista, com esse modus operandi que eles têm, onde valorizam mais o emprego às pessoas, tentar destruir a imagem de quem estava no governo, imagem dos opositores, e deixando em segundo plano o país, isto é muito ruim. Deputado Alexis, como é que o senhor imagina que deve ser o Congresso num momento como esse? Levando-se em conta, claro, está se abandonando um modelo que deu certo, que foi exemplo para o mundo. O governo, claro, que chega, tem direito a mexer no que ele achar que deve, mas o Congresso também governa nesse país. Aliás, nós temos uma Constituição praticamente parlamentarista. Lamentavelmente, o Supremo também tem governado, mas isso já é um lamento, já não é algo previsto na Constituição. O que deve fazer o Congresso numa situação como essa? Piotr, acho que a votação da PEC da transição já mostrou o que vai ser o Congresso, infelizmente, tá certo? Não vai ter oposição, a oposição ela vai ser a base de chantagens, a base de vender caro tudo que o governo quiser. Porque no Brasil nós temos a esquerda muito bem organizada, com partidos de esquerda, declaradamente de esquerda, nós temos o centrão, que é fisiológico, que é oportunista, e não temos um partido de direita. Não existe partido de direita no Brasil, não temos uma direita organizada. Aliás, no Brasil, ser de direita é quase uma ofensa pessoal. É mais bonito você falar que é comunista do que dizer que é de direita. Então, o Congresso, ele vai estar toda hora muito facilmente comprável, cargos, emendas parlamentares, todo esse tipo de ferramentas que se dizem democráticas no Brasil, do qual eu questiono muito, porque a democracia custa muito caro. Então é só uma questão de azeitar bem a engrenagem, é uma questão de dar o que vai ser pedido pelo Congresso e tudo passa, Piotr. Infelizmente, isso é uma realidade bem feia, mas é exatamente o que nós teremos de Congresso nos próximos anos. Mas os agentes econômicos vão pressionar, porque, óbvio, uma coisa é analisar a situação e passar a informação, mas tem sempre pressão que vem do mercado. E não é, de novo, aquela história, o mercado só está pensando no seu investidor. Bom, primeiro que isso é obrigação dele, ele deve, é um cliente dele, mas o mercado olha para a situação do país, porque senão você não atrai investimento estrangeiro, você gera problema de endividamento maior, inflação, bom, tudo isso é insegurança, né? Mas haverá pressão também por parte do mercado de manter o que, de reclamar pelo que está funcionando bem, porque houve aumento de arrecadação, mesmo com essa redução dos impostos. Sim, é verdade, houve um aumento de arrecadação e o mercado está de olho nisso, né? Então, quando a gente fala de mercado, não é apenas mercado financeiro, acho que tem que deixar bem claro, a gente ouviu aí o presidente fazer uma chacota com relação ao mercado, o novo presidente, e, na verdade, o mercado não é uma questão apenas do valor das empresas negociadas em bolsas, tem todo
um sistema que aí nós estamos falando de emprego, que está vendo quais seriam as melhores políticas para alavancar crescimento, para que desburocratize aí todo o nosso sistema tributário, por exemplo, para que fique mais barato, que garanta a estabilidade. Então, o mercado ele está de olho nessas questões como um todo e quais são as políticas que vão dar esse tipo de governança ou que estabelecem condições para que atraia investimento, para que o recurso gire e, óbvio, que gere emprego, que gere renda e que a economia cresça. Isso que é o mercado. Márcio, obrigado. Pois não, Márcio, pois não, pode concluir, por gentileza. Eu queria só concluir a relação que você disse da pressão. Obviamente, essa pressão vai existir no setor industrial, no setor agrícola, no setor comercial, porque o próximo ano, uma previsão de crescimento de apenas 1%, eu imagino como esses empresários estão, no sentido de entender o que seriam políticas que possam alavancar esse crescimento. E nós vamos ver, sim, algumas pressões de alguns nichos, que podem vir, inclusive, da sociedade civil, como nós vimos aí, caminhoneiros que podem pressionar quando houver um aumento dos combustíveis. Márcio, obrigado. Deputado Bibo Nunes, obrigado. Muito obrigado também ao deputado Alexis Fontaine. Senhores, muito obrigado e bom ano também, boa passagem de ano, viu?